Eu tenho uma palavra para você hoje. Está em Atos, no capítulo de número 15, verso 36 em diante. Diz a palavra do Senhor assim: Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou para Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Mais uma história, mais um tema em que eu volto a bater na mesma tecla: a tolerância. Na semana passada eu falei que existem vários tipos de intolerância. E agora eu quero olhar para dentro do próprio contexto da igreja, porque a igreja ela é feita por homens, e homens que não são perfeitos, desde os tempos bíblicos. Aliás, este é um bom motivo para eu dar muito crédito à Bíblia. Qualquer um de nós que escrevesse este livro tomaria muito cuidado em poupar os irmãos, poupar esses homens de ter aqui descrito as suas fraquezas, ter aqui descrito os seus deslizes e os seus pecados. Mas o que mais me parece não é que a Bíblia ela desnuda todos que aqui estão, mostrando as fraquezas, mostrando os pecados, mostrando a humanidade mesmo dessas pessoas, mostrando a humanidade dessas pessoas aqui. Então a gente vê um texto como este, um homem cheio de unção. Ele não sabe, mas ele vai formatar o cristianismo no Novo Testamento. A maior parte dos livros escritos aqui foram escritos por Paulo, 9 cartas. E ele agora vai dar uma rateada dessa. Ele vai ser intolerante. E ele vai brigar logo com quem? Com Barnabé. Diz aqui, como eu li, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Olha só como foi descrita a briga. Houve tal desavença. Deve ter sido, de fato, um estresse muito grande entre esses dois líderes. E Paulo tinha uma dívida, inclusive, com Barnabé. Porque quando Paulo se converteu, ele parecia que era marcado com um X nas costas. Ele não foi logo aceito na comunidade dos judeus convertidos, não. Ele não foi logo aceito entre os cristãos. Ele era olhado de lado, ele era olhado com desconfiança. E Barnabé fez esse papel de introduzi-lo, de apresentá-lo, de levá-lo aos apóstolos e mostrar que o homem estava convertido de fato. Foi difícil, porque ele era um homem mau para a igreja. Ele esteve no apedrejamento de Estevão, consentiu nisto, inclusive. Ele colecionava capas. Você sabia disso, que ele colecionava capas? As capas dos homens de Deus que ele assassinava, que ele ia atrás.
E ele aí colecionava essas capas, tá? Escrito aqui, em qualquer hora dessa eu mostro esse versículo para vocês. De tamanha era a sua maldade e gostava de levantar seus troféus, né? E aí ele tinha essa grande dívida, mas nem isso falou alto nesta hora. Ele foi intransigente. Ele foi intolerante. Ele disse, não. Marcos não vai conosco, porque Marcos, lá na primeira viagem, ele nos abandonou. Lá na primeira viagem, ele... E o que eles iam fazer agora não era nada assim de tão... porque eles estão na segunda viagem, eles vão voltar agora para ver como os irmãos estão. Na verdade, eles vão fazer uma revisita. São aquelas igrejas que eles haviam aberto ao longo da segunda viagem missionária. E aí Barnabé gostaria muito, queria muito, falou, vamos levar Marcos, ele está aqui, está tão bem agora, tal. Não sabemos, inclusive, nem porquê, qual foi o motivo pelo qual Marcos deixou o grupo na primeira viagem. Não sabemos. A gente só sabe que ele deixou o grupo, e o grupo foi, não é, um grupo de missionários, Paulo e Barnabé, foram eles dois, e fizeram um belíssimo trabalho, inclusive, não é? E agora estão nesse ponto aqui, e Paulo dá uma travada, e ele, não, a gente não vai levar esse moço, esse moço, não, ele nos abandonou da primeira vez, ele vai nos abandonar novamente. E ele foi intolerante com o moço, ele foi intolerante com Marcos. Como é que pode, né? Dentro de uma missão onde se pregava o amor de Cristo, onde se falava de Jesus, do reino de Deus, como é que pode uma coisa dessa? E está na Bíblia, está aqui na Bíblia, ela não esconde nada de ninguém. Quando os servos erraram, ela apontou. Quando eles acertaram, também foi escrito lá. Porque os homens são assim, os homens são feitos de carne e osso. Os homens têm seus defeitos. Por isso que nós precisamos entender que se nós não formos tolerantes uns com os outros, não vai sobrar ninguém. Quem que vai sobrar? Não vai sobrar ninguém se não formos tolerantes com o nosso irmão, porque em algum momento, em alguma hora, em alguma vez, esse irmão, ele deixa a desejar, ele decepciona, ele faz alguma coisa que, meu Deus, não era para ter feito. Eu acredito até, inclusive, que para Barnabé tentar fazer essa reintrodução de Marcos no grupo foi porque Barnabé, não só a sua tolerância, mas também ele viu mudança nesse rapaz. Até porque o tempo ele muda as pessoas. Até porque o tempo ele tem um poder fantástico sobre as pessoas. Ele faz as pessoas refletirem sobre as suas questões. E aqui nós estamos diante agora deste impasse. Uma desavença tal, uma desavença enorme. E esta igreja se dividiu. Foi Barnabé e Marcos para um lado e Paulo foi com Silas para o outro lado. Agora o gozado foi que a viagem missionária agora, o que eles foram fazer foi bem sucedido. E não consta aqui que Barnabé e Marcos foi mal sucedido, não. Porque essa gente aí vai se encontrar no final depois. Você está sabendo disso, né? Pois é, eu vou mostrar esse versículo a vocês. Esse versículo está em
2 Timóteo capítulo 4, diz assim do verso 9 em diante: empenhe-se por vir, ele está falando para Timóteo agora, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Ele está falando de alguém que o deixou, um irmão chamado Demas. Crescente, um outro afiliado à obra, foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Gente, que isso? Agora este homem que está assim com algumas baixas no seu grupo, faz uma reflexão que muito provavelmente ele deve ter repensado: meu Deus, não fez sentido deixarmos Marcos. Barnabé estava certo. Barnabé estava coberto de razão. E ele aí começa pensando e muito provavelmente matutando, o Espírito de Deus provavelmente cobrando isto dele, porque homens de Deus são cobrados por Deus, principalmente quando erram. O Senhor fala e eles têm que ouvir, precisam ouvir. Há uma necessidade de ouvir, porque a voz de Deus, ela incomoda. Então, aqui está um servo de Deus que foi intolerante no início da sua carreira por uma falha muito provavelmente boba, porque Barnabé nem viu tanto motivo assim. Barnabé foi aquela pessoa fantástica que acolheu, enquanto tínhamos ali um discípulo intolerante. Barnabé era tão tolerante com o regresso de Marcos para a missão, que preferiu então ficar com Marcos do que ficar com Paulo. E esses dois se separam, mas aqui, no final, ele sem alguns irmãos que estavam com ele. Só Lucas havia ficado com Paulo nesse episódio. Ele diz a Timóteo: me traga Marcos porque ele é útil. Meu Deus, ele é útil para o ministério. Exatamente aquilo que ele não pensava lá atrás, que ele não era útil. Ele é útil para o ministério. Quantas vezes a gente julga mal uma pessoa, até porque naquele momento era um momento de fragilidade dela. Às vezes faz mesmo como Marcos fez, que vai embora, que desaparece, que some, que não está se importando muito com as consequências do seu ato de abandonar a obra naquele momento. Mas aí Deus fala ao coração e Deus mostra: olha, o tempo passou e aquele lá que você rejeitou, hoje ele é outra pessoa. Hoje ele é útil. Que bom que o apóstolo Paulo foi, neste momento, uma pessoa humilde para reingressar Marcos ao grupo. E agora já estamos no final da sua história. Já estamos no final da história de Paulo. Mas ele consertou essa bobagem que ele fez. Ele consertou esse gesto de intolerância que ele fez. E eu vou findar essa minha série de 3 aí que eu falei sobre ser tolerante, perguntando a você algumas coisas. Será que você é aquela pessoa que precisa fazer como Paulo?
Será que você é essa pessoa que em algum momento rejeitou alguém, que em algum momento se antipatibilizou com alguém? Será que você tem algum desafeto por causa de uma bobagem? Eu não estou falando de coisas terríveis que as pessoas nos fazem. Eu não estou falando disto. Eu estou falando de pessoas que acabam se tornando inimigas por bobagens, por coisas fúteis mesmo, por infantilidade. Porque se você tiver um bom motivo, eu também não vou tacar pedra em você. Mas será que você é aquela pessoa que, por um motivo pequeno até, está sem falar com um cunhado, está sem falar com um vizinho, um amigo, alguém próximo, ou alguém muito de dentro de sua casa? O Cristo ensinou tolerância. Deus ensinou tolerância. A palavra dele está cheia de exemplos de tolerância. Eu não sei de onde o crente consegue, como ele consegue ser uma pessoa intolerante. Eu não sei como. Eu não faço ideia como. Porque neste livro aqui, ele está repleto de ensinamentos, de unidade, de compaixão, de amor, de irmandade, de afeto, de compreensão. Ele está repleto dessas coisas. São muitas histórias, sem poupar quando os seus personagens erraram, sem colocar pano quente. Quando errou mesmo, está aqui, está errado. Mas o ensinamento sempre vem em algum momento aqui, para que a gente possa seguir em frente. Se você tem alguém assim, você saiba que Deus está te dando uma oportunidade de abrir o coração e perdoar essas pessoas, estender a mão amiga para elas. Muito provavelmente elas estão aguardando isso. Muito provavelmente elas têm até o desejo disto. Por que você não fala para o fulano? Não, o fulano também não fala comigo. Eu não falo com ele, por que ele não fala comigo? Se ele vier falar comigo, não tem problema. Eu já escutei isso tantas vezes. Meus queridos, vamos inaugurar uma nova era, uma era de pessoas tolerantes. Principalmente você que se arroga um cristão, que se apresenta como um cristão. Principalmente você. Seja tolerante. Ame o próximo. Perdoe as pessoas. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. É isso. Eu farei a minha oração aqui. E você faz a sua oração. Tá bom? Até a próxima.